de fazer esforços para se corrigir dos defeitos em que se compraz voluntariamente ou que exigiriam muita perseverança para serem extirpados. É assim, por exemplo, que o indivíduo inclinado à cólera quase sempre se desculpa por ser isto o seu temperamento. Em vez de se confessar culpado, lança a culpa ao seu organismo, acusando a Deus dessa forma de suas próprias faltas. É ainda uma consequência do orgulho que se encontra mesclado a todas as suas imperfeições. Certamente, há temperamentos que se prestam mais que outros a atos violentos, como há músculos mais flexíveis que se prestam melhor aos atos de força. Não acrediteis, porém, que aí esteja a causa principal da cólera, e convencei-vos de que um espírito pacífico, ainda que num corpo bilioso, seja sempre pacífico, e que um espírito violento, mesmo num corpo linfático, não será brando. Somente a violência tomará outro caráter. Não dispondo de um organismo apropriado a lhe favorecer a violência, a cólera será concentrada, enquanto no outro caso será expansiva. O corpo não dá cólera àquele que não a tem, do mesmo modo que não dá os outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. A não ser assim, onde estaria o mérito e a responsabilidade? O homem deformado não pode tornar-se direito, porque o espírito não tem nenhuma ação sobre isso, mas pode modificar o que é do espírito quando tem vontade firme para isso. A experiência não vos mostra, espíritas, até onde é capaz de ir o poder da vontade, pelas transformações verdadeiramente miraculosas que se operam aos vossos olhos? Dizei, pois, que o homem só se conserva vicioso porque quer permanecer vicioso, que aquele que queira corrigir-se sempre o pode. De outro modo, a lei do progresso não existiria para o homem. Esta mensagem foi ditada pelo espírito de Hahnemann, em Paris, 1863. Hahnemann foi o criador da homeopatia. Muito precioso refletir sobre isto que ele sugere, que é algo que todos nós conhecemos, mas que todos nós usamos como escudo. Não, eu fiz isso por conta da minha natureza, eu fiz isso porque estava muito quente, eu fiz isso porque o sangue fervia, eu fiz isso porque meu coração estava batendo forte e por aí afora. E na realidade, quando assim agimos, queremos esquecer ou esconder de que quem define qualquer atitude nossa é nós mesmos. Nós definimos como reagir. Nem sempre é fácil, reconhecemos, mas nunca é impossível. Quantas vezes a gente, por algum motivo, muda a postura e depois vê que foi uma boa decisão perante algo que poderia ser maior ou mais grave. Já lembrei aqui uma vez de um autor norte-americano, humorista inclusive, que ele disse que demorou muitos anos da vida dele para chegar a algumas conclusões. E o primeiro item de suas conclusões, ele diz: uma pessoa que é muito agradável com você, mas que é grosseira com um garçom, ela não merece estar descuidado com ela. O que ele queria dizer com isso? Muitas vezes tem pessoas que dominam os seus ímpetos porque é conveniente ou é necessário que naquele momento, naquela circunstância, assim seja, mas que quando está numa condição de superioridade ou que tem alguém que esteja numa condição de subalternidade à sua presença, age como um déspota, age como alguém que quer ferir o outro. E isto é muito significativo mesmo. Por exemplo, nós podemos nos encontrar aqui toda semana na quarta-feira. De alguma forma, todos nós somos muito educados uns com os outros. Ainda que poderia alguém ser até mais expansivo, alguém poderia oferecer o seu ombro, o seu abraço, o seu sorriso de uma maneira até mais larga. Mas de uma forma geral, muito raramente nós vemos alguém olhando de cara feia um para o outro aqui dentro do leão. Mas nós mesmos, se estivermos fora deste ambiente, ou fora de um ambiente que peça esse tipo de comportamento, já temos uma tendência à belicosidade, já temos um impulso de eu te conheço de onde. A gente muitas vezes não quer nem fazer o esforço
de reconhecer de onde vem aquela afinidade, ainda que extemporânea, com alguém que a gente cruza no meio do caminho. Quantas vezes a gente se encontra com alguém que a gente já viu aqui várias semanas seguidas, e quando chegamos lá fora, como a gente perdeu a referência do ambiente, a gente perde a referência de si próprio. Eu não tenho satisfação nenhuma a dar, não sei quem é você. Obrigado, Roberto. Assim como muitas vezes nós tanto podemos ser traídos pela memória, mas sobretudo somos traídos pelas nossas emoções. Certa feita eu estava num supermercado e tinha uma senhora que fazia atendimento aqui, lá no bairro de Nova Descoberta, e ela já tinha recebido alta e fazia ali uns 3, 4 meses que eu não a via. De repente, quando eu entro na fila do caixa, ela estava na minha frente e eu digo, vou provocá-la. Ela não tinha me visto. Eu cheguei nela e bati com o carrinho. Ela simplesmente adiantou um passo, não olhou para trás. Eu disse, nossa, essa está equilibrada. Aí eu fui, puxei o carrinho, me aproximei dela e bati com o ombro. Ela olhou para mim e disse, o senhor quer passar? Eu digo, nossa, essa mulher está muito preparada. Aí foi quando ela olhou e que perguntou, ela olhou para mim e disse, Jacó, é você? Eu digo, eu estava esperando que você fosse ficar com raiva. Ela disse, mas eu não tinha motivo. Eu digo, mesmo batendo com o carrinho em você, depois de empurrando, podia ser que alguém estivesse apressado. Ou seja, ela, em vez de pensar que poderia ter alguém instigando-a, provocando-a, atiçando-a a uma atitude negativa, ela preferiu dar crédito à situação positiva. Como ela não tinha me visto e como ela não sabia quem poderia ser, ali você pode dizer, naquele instante, pelo menos naquele instante, era uma pessoa extremamente pacifista, porque ela valorizou qualquer possibilidade boa em detrimento de qualquer possibilidade desagradável. Como isto é interessante nós observarmos um exemplo bobo, que qualquer outra pessoa que estivesse por perto talvez nem tenha percebido, mas para mim, inclusive este exemplo dela eu já contei em vários lugares, e na hora eu falei com ela, eu disse, olha, pois eu lhe provoquei para ver qual era a sua reação. Ela disse, mas desse jeito ninguém me tira do sério. Aquilo me desconcertou completamente. Eu queria levar o assunto mais em frente, mas eu não tinha mais o que dizer. Eu ia dizer mais o que para essa mulher? Eu iria dizer que ela estava errada? Dizer que ela estava certa, ela já sabia. E aí ela puxou o assunto, e como é que está lá no Leão? Não estou mais podendo, porque agora eu estou trabalhando de segunda a sábado, o dia todo, e lá não me dão folga, eu sinto tanta falta, tá? E ela começou a falar das coisas boas que ela via aqui no Leão. Ela não acusou uma falha, uma falta. Eu digo, e aqui no supermercado, acho que era o último tiro que eu ia dar para ver se conseguia atiçá-la de uma forma negativa. Eu disse, aqui nesse supermercado, né, sempre cheio, sempre essas filas no caixa. Ela disse, pois não é, esse supermercado é tão bom que mesmo pequeno ele está sempre lotado. Eu digo, realmente, eu já não tenho mais o que dizer. Ela não estava disposta a se ofender, porque a coisa mais simples do mundo é você chegar numa fila de mercado, mesmo só tendo uma pessoa na nossa frente, você diz, nossa, como esse caixa demora. Pode ter certeza que a gente vai dizer, é mesmo. Você não sabe quantas vezes eu já fiquei aqui na fila. E a conversa vai toda por água abaixo, vai tudo de forma desagradável. E de quem é a culpa? Foi do outro que nos provocou? Não, foi sua que aceitou a provocação. Foi minha que não soube me portar. Recentemente estava em São Paulo e o clima estava terrivelmente quente. Na cidade de Votuporanga, eu até falei aqui semana retrasada. Quando desembarquei no aeroporto, estava apenas com 47 graus de temperatura. Eu digo, meu Jesus Cristo, isso é coisa de louco. E foi a primeira coisa que eu conversei com o rapaz que estava me esperando no aeroporto. Eu digo, nossa, que calor terrível. Ele disse, um calor desse a gente nunca viu. Eu digo, então quer dizer que esse não é o comum. Ele disse, não, graças a Deus que não, já reagiu positivo. E eu provoco sempre. Eu digo, mas quem tem uma temperatura dessa, ficar sonhando em ir para o umbral é porque está querendo sair do inferno, não é verdade? Ele disse, não, aqui é quente, mas é bom lugar de se viver. Ou seja, tem pessoas que têm uma índole boa, não entram na dança. E é muito fácil, por isso mesmo, a gente ter uma referência de como nós somos. Agora a gente está vivendo um momento crucial. Olha, o que a gente vai fazer com o pessoal do Estado Islâmico? Olha, eu nem quero opinar. Não quero opinar por quê? Porque a negritude está pior do que eles, né? Eles fazem as desgraceiras, mas a gente quer uma desgraça pior ainda para eles. E eu estava conversando com uma pessoa já no sábado,
E essa pessoa me disse assim: é por isso que eu acredito no Espiritismo. Eu tomei um susto, eu disse: mas por quê? Ele disse: porque essas pessoas todas vão ser degradadas da terra e nunca mais porão os pés aqui. Eu digo: mas quanta generosidade de sua parte. Quer dizer, eles aprenderem e se melhorarem, está descartado. Não, mas você acha que Deus vai permitir que eles voltem? Eu digo: vai permitir que eles voltem principalmente para a casa de quem não quer mais saber deles. Não, Jacó, vira essa boca para lá. Eu digo: é, porque é uma questão de afinidade. Você está se conectando com eles da pior forma possível. Não, mas eu e vamos fazer o quê? Vamos deixar isso desse jeito? Vamos ser pacifistas? E aí eu me lembrei de uma questão de O Livro dos Espíritos. Por que que o mal sempre aparentemente vence tudo? E os Espíritos respondem: porque o mal é insinuante, enquanto que o bem é tímido. No dia que o bem quiser, reverterá. Mas como é que o bem vai reverter? A gente ficando todo mundo de braços cruzados, dizendo: é uma desgraça feia. E agora o que é que a gente faz? Nada. Ah, a desgraça é feia. E agora o que é que a gente faz? Mata tudo. A gente nem está sendo bom e nem está construindo. A nossa dificuldade é exatamente saber lidar para inverter o processo. Tem um livro de um autor americano, inclusive recém-desencarnado, desencarnou este ano, no começo do ano, fevereiro, em que ele escreveu o livro e deu o título de uma teoria que ele levantou e que fundou escola lá nos Estados Unidos, que é Conversação Não Violenta. E ele disse que um dia ele estava num país que tem predominância muçulmana, e quando ele começou a expor o tema, um homem se levanta na plateia e disse: assassino, bandido, você deve morrer. Ele toma um susto. Ele estava ali para fazer uma palestra sobre não violência e uma pessoa sai violentamente contra ele desse jeito. Ele diz: mas por que você está dizendo isso? Ele diz: porque você é um assassino. No seu país todo mundo é assassino. Vocês são bandidos, vocês são a escória da humanidade. Ele disse: mas o que está acontecendo dentro de você para você tirar essa conclusão? Porque vocês não prestam. Mas se nós não prestamos, o que tem dentro de você que está tão revoltado? E ele foi falando e aos poucos foi diminuindo, e ele insistindo: mas o que é que você tem em você? O que você tem dentro de você? E o homem do meio para o fim já começou a diminuir. Não, é porque vocês perseguiram, e você já foi perseguido quantas vezes pelos Estados Unidos? Eu nunca, mas o meu país vive perseguido. Você já viu alguém com o símbolo dos Estados Unidos? Não, mas a gente sabe que lá vocês tramam. Sim, mas e você, o que você tem em você? E ele insistiu nessa tecla. Uma dada altura ele disse: tá bom, não vou mais conversar, já não tenho mais o que dizer. Realmente o argumento faliu. Por que faliu? Porque não tinha uma contra-argumentação violenta, mas também não era um silêncio improdutivo que estimula a você ser violento. Simplesmente ele puxou para um nível de diálogo em que o homem teve que refletir que ele não estava nem com raiva nem dos Estados Unidos, nem do governo, ele estava com raiva dele. Era um problema dele. E quando terminou o evento, um evento super presenciado, muita gente, auditório lotado, quando terminou, uma das últimas pessoas que veio falar com ele foi exatamente aquele homem. E chegou para ele olhando: mas você é assim mesmo? Ele disse: assim como? Você não se ofendeu? Eu disse: não, você estava exteriorizando uma dificuldade que você tem, e que agora todos nós sabemos, e por isso nós podemos te ajudar. Ele disse: você se incomodaria de ir à minha casa jantar comigo? Olha, em menos de 24 horas, alguém que ele chama de assassino condena toda uma nação, todo um povo, em menos de 24 horas, por uma atitude não violenta e não silenciosa apenas, faz com que você revire tudo. E ele depois conta no encerramento que depois que saiu da casa dele, ele tinha agora uma família muito amiga que o defenderia se fosse preciso. Essa atitude que a gente precisa ter não é com os extremistas, de onde quer que seja. São com os nossos parentes, com os nossos amigos, com os que estão perto de nós. Muitas vezes a gente opta pelo silêncio improdutivo e descaridoso, porque é o silêncio na hora errada para depois a gente falar da maneira equivocada. O silêncio é quando não há ouvidos de jeito nenhum.
Mas se a gente usa uma inteligência para contrapor agora um argumento positivo, a gente vence, sem precisar necessariamente estar no mesmo tipo de com o mesmo tipo de arma. Aquele homem poderia dizer: você está defendendo, acusando os Estados Unidos, mas nós agimos no seu país porque vocês, e aí estaria estabelecido definitivamente uma guerra. Ao contrário disso, ele foi psicologicamente tentando desvendar o que o motivava a tirar aquilo. O que o Hahnemann nos coloca é, de alguma forma, exatamente essa postura que nós precisamos ter. Não é o meu corpo, não é a minha carne, não é apenas o meu sono ou o meu cansaço que me tira do eixo. Tudo isso pode favorecer, sim. Se eu estou muito cansado, a minha reação é um pouco diferente. Se eu estou sob a disfunção de alguns hormônios, eu também posso ter alguns impulsos diferenciados. Se eu estou extremamente nervoso ou extremamente cansado, ou eu posso agir ou reagir da maneira mais inesperada, inclusive para mim mesmo. Mas se eu tenho o cerne no equilíbrio, eu vou dizer: não, eu agora não vou decidir porque eu estou muito cansado. Eu não vou decidir porque eu sei que estou sob efeitos de hormônios. Eu não vou agredir porque pode ser que logo mais a minha vida esteja mudada. E se eu tiver controlado, ela estará mudada para melhor, porque eu terei conquistado o domínio. E ela estará totalmente desgraçada se eu deixar os impulsos seguirem. Um dia, um homem que estuda comportamento de prisioneiros, ele publica uma notícia dizendo assim: a grande maioria dos que pertencem aos cárceres ali estão por uma questão de minuto apenas. O problema não foi da vida, foi de um minuto. Um minuto em que eles não tiveram a força de esperar um impulso, de superar uma tendência belicosa que surgiu num determinado momento. Muitas vezes, quando você entrevista esses prisioneiros, eles num dado momento vão dizer: primeiro, vão se fazer estar aqui porque eu sou forte, cadeia é lugar para macho, e então tem toda uma parafernália de desvios de personalidade. Mas quando você chega lá perto, bem no âmago, eles reconhecem: se eu tivesse me controlado, se eu tivesse pensado mais um pouco, se eu tivesse refletido sobre os meus filhos, se eu tivesse levado em consideração toda uma vida que eu tinha pela frente, eu hoje não estaria aqui. E que desgraça, por conta de um impulso. Ultimamente a gente tem visto pessoas matando a outra porque o time venceu, porque o time perdeu, porque simplesmente eu fiquei com tanta raiva que pego você pelas costas e depois estou preso. Ao tempo de Paulo, o discípulo, ele dizia que nós somos vigiados por uma multidão de espíritos, uma multidão de almas. E hoje já não é mais isso. Somos policiados por uma multidão de câmeras. E quando a gente pensa que está sozinho no mundo e que ninguém está nos percebendo, tem algumas câmeras nos filmando e nada mais fica encoberto. Será que nem isso não nos leva a refletir? Deixa eu frear meu passo, deixa eu mudar meu compasso, porque eu não sei nem qual é o ritmo, nem qual é a dança que eu vou fazer se eu continuar nessa levada. É hora da gente pensar que nós somos espíritos, e que como espíritos estamos acima da carne, acima dos impulsos animais que ainda imperam em determinados momentos em nós, acima de qualquer imperfeição que julgamos ser intransponível, mas que não passa de uma lucidez, ainda que momentânea. Dá mais um tempo, deixa para depois. A vida tem uma resposta melhor do que isso que pode acontecer agora. Vamos ficar agora bem naquele momento de relaxamento, deixar toda a nossa estrutura orgânica, física, muscular bem descontraída. A mente agora está na hora de voar, de flutuar, de passear por espaços onde bênçãos estão abundantemente esperando por nós. Vamos nos dar o direito de viver agora esta grandeza que vive na nossa alma. Nós somos grandes, nós somos maravilhosos, trazemos dentro de nós potências imensuráveis. Nós somos criaturas especialíssimas,
Por isso mesmo, devemos nos permitir viver momentos especiais e ricos como estes. E para facilitar tudo isto, que tal nós voarmos nas asas da esperança? A esperança de que podemos estar melhores, na esperança de que seremos melhores, na esperança de que aqui receberemos tudo aquilo que viemos buscar, mas sobretudo, tudo aquilo que estivermos abertos a receber. São palavras, são atos, são sorrisos, é a água magnetizada, o passe, a oração íntima que fazemos de nós para conosco, e desta maneira fazendo as nossas vibrações serem elevadas aos níveis melhores, aos níveis mais sutis da vida. É hora de estarmos completamente entregues ao bem, entregues à vida, acreditando que tudo de bom está ao nosso dispor. Relaxemos fazendo uma inspiração profunda, absorvendo tudo isto que aqui temos neste momento. Os amigos espirituais certamente já saturaram o nosso ambiente de energias muito finas, energias que nos ajudam a como que nos desprender da matéria, para absorver de forma mais intensa tudo de bom que aqui está ao nosso dispor. Só nos resta abrir a mente, abrir a cabeça, para percebermos que mesmo quando não percebemos, a vida e as bênçãos continuam conosco. Abrir o nosso coração, para deixar que os nossos sentimentos se renovem, se fortaleçam. Que o amor que temos, que o amor que sentimos, que o amor que queremos receber, apodere-se de nossas emoções. Lembremos-nos de nossa infância, daquelas risadas gostosas que dávamos quase sem motivo. Lembremos-nos das crianças que perto de nós também repetem as mesmas risadas, como a nos dizer: você já viveu assim. Deixemos-nos penetrar pelo balançar dos galhos das árvores, que em vez de se enrijecerem contra o vento, aproveitam-no para se encherem de vida. Observemos a beleza da natureza, seja no nascer ou no pôr de sol, seja na chuva, seja na obscuridade das noites, em que podemos perceber um céu repleto de estrelas. Busquemos na mente aquele brinquedo de infância que nos deixava tão felizes. Tragamos à mente as primeiras vezes em que alguém se acercou da gente para dizer: repita, Pai nosso que estás nos céus. Recordemos que naquelas noites de sono mais difícil, de repente o sol brilha, trazendo-nos a certeza de que todo mal e toda obscuridade passará, para que um novo dia e novas oportunidades se renovem. Os amigos espirituais já saturaram o nosso ambiente com estes fluidos, e agora é a vez dos nossos companheiros encarnados, os irmãos, amigos, companheiros magnetizadores desta casa. Doam também de seus fluidos, de suas energias, para que na medida em que nos abrimos para recebê-las, vamos nos reconstituindo, nos fortalecendo.
Vamos captando tudo isso sob forma de bênçãos. Oh, quanta bênção, quanta maravilha. Abrimos ao mundo espiritual o espaço para entrar em nossa alma. Abrimos em nós mesmos os campos para se reforçarem em todas essas energias. Podemos sim, em momentos como este, superar tantas dificuldades, como a sala escura que de repente vê e sente ser penetrada por uma réstia de luz. Permitamo-nos deixar que a luz adentre nossa alma. Não temamos, não controlemos emoções, simplesmente estejamos abertos para receber tudo isto que aqui está ao nosso dispor. Os anjos protetores de cada um procuram se acercar, abraçando-nos, fortalecendo-nos o ânimo. Não precisamos sequer acreditar, mas é necessário que estejamos abertos para receber todas estas bênçãos. Inspiremos profundamente e expiremos, expressando a nossa gratidão à vida. Inspiremos, captando toda esta energia, e expiremos, devolvendo-lhe o nosso louvor. Inspiremos, expiremos. Os nossos magnetizadores vão magnetizar nossas águas, e nós ficaremos em oração de profunda gratidão e absorvendo mais e mais energias, porque o ambiente está saturado delas. Oremos mentalmente e permaneçamos silenciosamente absorvendo tudo, pelo menos até que a magnetização das águas esteja concluída. Deus conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja.